Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o Dr. Ricardo Breyer, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. É que está acontecendo a Caravana Nacional de Prerrogativas da OAB e, claro, o Dr. Breyer está aqui participando também no estado do Piauí. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de falar com a tua audiência, a comunidade Piauí, a advocacia do estado do Piauí também. Nós estamos numa caravana nacional, sob a orientação do nosso presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, que visa, através da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas, tratar de um tema que é muito caro para a advocacia, que é o direito ao trabalho, né? Prerrogativas é um sinônimo de trabalho da advocacia, né? E a advocacia tem uma missão importante constitucional, que é falar em nome do cidadão, né? Quando o cidadão ele vai buscar um direito seu, quando ele vê uma redução de direito seu, só através do advogado, conforme a Constituição, ele pode chegar ao judiciário. Então, a advocacia exerce um papel fundamental na representação do cidadão. No acesso, né, do cidadão. No acesso à justiça, nos argumentos que ele possa ter e levar para poder restabelecer esse direito. A advocacia está sendo muito demandada no período pós-pandemia, porque a pandemia gerou alguns problemas importantes dentro do contexto social. Algumas pessoas perderam seus direitos, algumas pessoas tiveram redução dos seus direitos. O Estado, de alguma forma, também ter que pagar as suas dívidas com esse cidadão através de precatórios e RPVs. E a advocacia ela entra nesse cenário como uma forma de fazer essa representatividade, aumentar o fluxograma de representação desse cidadão perante o judiciário. Muita gente interpreta, sobretudo as pessoas que não têm conhecimento, não são da área, Sim. o termo prerrogativa como privilégio. E aí geralmente reage mal a essas questões. Como fazer para que cada vez mais a advocacia se aproxime da população e faça com que se desfaça esse conceito equivocado das prerrogativas? Nós temos um trabalho aqui na seccional do Piauí com toda a direção do presidente Celso, que é o presidente da seccional, junto com o seu conselho, com a sua diretoria e com os membros de comissões, que faz o papel social da advocacia. A advocacia, junto com a sociedade, fazendo campanhas importantes da importância que existe da advocacia no cenário de representação. Prerrogativas foi colocado num cenário, culturalmente, por aqueles que não respeitam as nossas prerrogativas, que eu defino como aqueles que transitam o seu espírito pelo abuso de autoridade, que o advogado, quando está trabalhando, ele está exercendo sua prerrogativa, é o seu trabalho lícito, e muitas vezes ele vai num órgão público e é impedido de exercer essa profissão. E o advogado ele tem a prerrogativa de argumentar, sempre quando ele estiver, aonde ele estiver, representando o cidadão, de dizer que aquele ato que está sendo praticado pela autoridade pública é um ato ilegal, que é um ato que pode prejudicar o cidadão lá na frente. E é dever do advogado alertar isso. E aí que começa as questões, muitas vezes, de violações de prerrogativas. Porque nós temos uma lei federal, através do artigo 7º, uma lei federal 8.906 de 94, que descreveu ao longo dos anos, amadureceu, os direitos que o advogado tem para representar o cidadão onde quer que seja. E muitas vezes, quando ele está argumentando, dizendo que aquele ato praticado pela autoridade pública é um ato que restringe o direito seu de argumentar que está prejudicando o cliente, aí que existe o conflito. E aí, para só tu veres, assim, as pessoas entenderem, não é privilégio. E se o advogado assim não agir, quando encontrar alguma ilegalidade, ele pode, com o seu silêncio, ele estar, de alguma forma, prejudicando o cliente. Por isso que nós, da OAB Piauí, a OAB Nacional, através da Comissão Nacional de Prerrogativas, fazendo essa visita às 27 seccionais, nós temos uma missão, primeiro, de fazer um diagnóstico nesse país. Quais os tipos de violência que sofre a advocacia no exercício da sua profissão representando o cidadão? Quanto mais distante das capitais, mais complicada vai ficando essa realidade pelos relatos que a gente vê. E, sobretudo, até mesmo em ambientes jurídicos. Às vezes você vê juízes que entendem ou interpretam diferente essa questão, né, da prerrogativa dos advogados. Como fazer para garantir uniformidade até mesmo no ambiente de julgamento, no ambiente jurisdicional? Nós realizamos agora, recentemente, no Conselho Federal, uma aprovação
de uma resolução, de um provimento que unifica o Sistema Nacional de Defesa de Prerrogativas, que orienta as seccionais, a advocacia, como lidar com circunstâncias que se encontram quando estão exercendo o seu trabalho. Por exemplo, vou trazer uns exemplos clássicos aqui do Piauí, que a nossa caravana justamente está aqui para fazer esse diagnóstico e levar num grande conclusão depois das 27 da visita das 27 seccionais, mas já tomando providências importantes do que a gente viu aqui. Primeiro, eu tenho anotado aqui uma nota técnica do Tribunal de Justiça, a nota técnica 006 de 2023, que ela faz duas ofensas graves às prerrogativas pelo Tribunal de Justiça, que o conselheiro federal Carlos Júnior, da seccional do Piauí, levou numa sessão plenária no Conselho Federal essa notícia. Primeiro, essa nota técnica exige que o advogado tenha uma procuração autenticada para falar em nome do cliente. O artigo 7º não exige isso. O artigo 7º apenas determina que haja uma procuração assinada. Se existir alguma falsidade da procuração, quem tem que apurar isso é a OAB. E nós cortamos na própria carne. Nós excluímos advogados que falsificam procurações para ter benefícios em ação em prejuízo ao cidadão. E isso nós temos um tribunal de ética e disciplina que atua e não há instituição nesse país, porque nós não temos aposentadoria compulsória quando erramos, mas nós cortamos na própria carne e excluímos da advocacia. Então, não pode exigir uma procuração autenticada. E mais grave essa nota, que nós vamos ao CNJ, que isso já está deliberado pela Comissão Nacional de Justiça, levando essa nota técnica do Tribunal de Justiça, no tocante à necessidade depois que intime-se a parte para ver se ela contratou aquele advogado mesmo para ratificar que é aquele que ele contratou. Não existe isso no país. Aqui no Tribunal de Justiça? Aqui no Tribunal de Justiça. Mas não houve diálogo com o tribunal sobre o assunto? O tribunal ele entende que isso é uma nota esclarecedora. Isso não é esclarecedora. Essa é uma nota que induz, sim, o cidadão, coloca em risco a credibilidade da advocacia, que tem, através do seu artigo 7º, esse direito de trabalhar, o direito de ter uma procuração não autenticada e, muito menos, o tribunal fazer um trabalho de investigar se o cliente é ou não é do advogado. Se o tribunal tem dúvidas, remeta um ofício para a ordem, para a seccional do Piauí e, consequentemente, nós vamos, através do Tribunal de Ética e Disciplina, tomar as devidas providências. Mas tem uma coisa boa também aqui. Hoje nós estávamos na Secretaria de Justiça, conversando com o secretário, Carlos Augusto, muito solícito, e nós demos um passo importante. Porque também a violação de prerrogativas, ela ocorre quando nós não temos conhecimento do artigo 7º, nós não temos conhecimento dos direitos da advocacia. E ele já vai implantar, no curso de formação dos servidores da Polícia Penal, um curso, durante o curso de formação, para que eles assumam a advocacia, a seccional, tenha lá umas 20 horas, para falar sobre prerrogativas, assim como nós vamos também com o secretário Chico amanhã de Justiça, de Segurança, nós vamos, que foi colega meu quando fui presidente da secção do Rio Grande do Sul, ele foi presidente aqui no Piauí da OAB. Nós vamos implantar isso para as polícias militares, para as polícias civis, nos cursos de formações, dizendo para essa relação diminuir. Porque o diagnóstico que nós fizemos até agora do que visitamos, a falta de informação é o fator que leva à violação de prerrogativas. Então, a caravana ela vai acontecer hoje e amanhã? Hoje e amanhã. Nós vamos estar hoje na capital, vamos amanhã estar no interior e vamos visitar também os colegas advogados e ouvi-los. Hoje, na seccional final da tarde, nós temos um grande encontro com o sistema de prerrogativas do Piauí e nós vamos também mais algumas diligências hoje à tarde aqui, como o INSS. Fomos na Justiça Federal, conversamos com o diretor do fórum na questão das dificuldades de expedição de RPVs, os atrasos, falta de servidores de atendimento. Então, é uma demanda que não é para a advocacia. Essa demanda tem que ficar muito clara, é para a cidadania. Muito obrigado ao senhor Ricardo Breyer, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado pela oportunidade. É importante que a sociedade saiba da importância que existe da advocacia na representação do cidadão. Muito obrigado.